Esse é o nosso Deus que nós servimos. Um Deus que o mundo muitas vezes não conhece, não sabe. As pessoas às vezes olham para você e não sabem o que você passa, não sabem as dificuldades que você enfrenta. Às vezes elas sabem as dificuldades que você enfrenta. Ela vê onde você tem passado, mas ela não conhece o seu Deus que é grande, que é invencível, que conhece todas as coisas. E Ele está aqui nessa noite. Continua nesse espírito, querido, porque Ele está aqui nessa noite. O nosso Deus é grande. Há motivo para comemorarmos. O nosso Deus é grande. O nosso Deus não é um pedaço de gesso, não é um pedaço de papel, não é um pedaço de madeira. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é grande. Não há o que Ele não possa resolver. Ele é especialista no impossível. E Ele está aqui nessa noite, dizendo que Ele pode todas as coisas, que Ele te ama e que Ele está contigo. Por isso Ele é grande. Ele é grande. Fala aí do teu lugar. Deus é grande. Deus é grande. Oh, glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Estamos aqui para engrandecer o teu santo nome, reconhecendo que a tua grandeza está acima de tudo, reconhecendo que o Senhor está acima de todas as coisas. Como um problema que seria grande demais para o grande Deus. Oh Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui glorificando o teu santo nome, dizendo que tu és grande, Senhor. Dizendo que tu és grande, Senhor. Tu és grande, tu és grande. Aleluias. Nosso Deus, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, de poder, nosso Deus. Você crê que esse Deus é Nosso grande? Você crê que esse Deus é grande? Deus, tu és grande, Ele é o Alfa e o Ômega, é o Todo-Poderoso. E esse Deus te criou. Ele conhece você, Ele sabe o teu nome, Ele sabe as suas angústias, Ele sabe o que te preocupa. E nessa noite Ele está aqui para dizer para você: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio porém além para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor, o Cordeiro Santo de Deus, querido. Às vezes você tem passado dias de dificuldade, às vezes você tem enfrentado situações, e agora, neste momento, o diabo vem te acusar dos pecados que você tem cometido. O diabo vem falar para você: por que você está aqui? Você fez isso, você fez aquilo, você não merece. E a palavra que Deus está te entregando nessa noite, querido, uma das palavras que Ele está te entregando nessa noite, que Ele está dizendo que assim como por um homem a humanidade foi condenada lá no jardim do paraíso, lá no jardim do Éden, quando um homem escolheu desobedecer Deus, e assim toda a humanidade foi condenada, a palavra do Senhor está dizendo que também por um homem, Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu na cruz por mim e por você, todos nós seremos feitos justos em nome de Jesus. Eis aí o Cordeiro Santo de Deus, há motivo para glorificar e fazer festa. Eis aí o Cordeiro Santo de Deus. Aleluias. Eu acho que o computador está embutido no púlpito novo. Foi bênção de Deus. Oh, glórias. Paz do Senhor. Amém. Vou colocar o pedestal aqui. Silêncio básico. Aleluia. Glória a Deus. Sério? Fala, Deus. Como assim, sério? Bem. Boa noite, gente. Tudo bem? Bem. Vamos lá. Eu vou pregar hoje, tá? Vamos aplaudir o Senhor? Vamos lá? Imaginando a cena aqui, Fabrício pensando, né? O John vai pregar. Meu Deus do céu, o John vai pregar. Jonathan tá com um gate aqui, se conseguir tirar. Fala baixinho, né? Vai cortar, vai botar.
Daí o Fabrício pensando, o João vai pregar, né? Até agora eu fico pensando, o João vai pregar. Meu Deus. Foi uma mula, né? Porque não era só o João. Viu que chique aqui, púlpito novo? Aleluia! Pensão minha, eu acho que eu sou o primeiro a pregar no sábado com esse púlpito aí. Privilégio, hein? Aleluia. Privilégio. Tem um boletim pra pagar. Esse não é o filho aí. Pagar essa aí. Eu acho que talvez muitos não saibam, mas a Igreja do Evangelho Eterno, esse ano, completa 30 anos. Quem sabia dessa informação? Ninguém sabia dessa informação, né? Você sabia, Fabrício? 30 anos, né? Ó, o Wagner, Ladinho. Acho que para um marqueteiro, né, um cara que curte marketing, seria uma informação muito preciosa. Pena que a igreja ainda não investiu nisso direito, né? Vamos lá. Pegue sua Bíblia. Se eu for para a praia, eu levo um protetor solar. Se eu for para um jogo de futebol, eu trago uma bola, com certeza chuteira, mas se eu vim para a igreja, eu tenho que trazer a Bíblia. Amém. Amém? Pegue lá a sua Bíblia, vamos lá. Salmos 32. Você que está com o celular ligado aí, pode colocar no silencioso, por favor. O meu está desligado, vai ficar meio feio desligar aqui, né? Desliga, senão vai queimar. Vamos lá. O pessoal achou aí? Vamos lá? Amém. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em seguida hostil. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas. Essas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegria de cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como um cavalo, nem como uma mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o secará. Alegrai-vos no Senhor, vós justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Amém. Por que as pessoas vêm à igreja? Por que você veio à igreja? É o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo? É mesmo? Por que as pessoas vêm à igreja normalmente? Normalmente. Busca o quê? Ao Senhor. Ao Senhor. É para ser. Respostas. Olha, eu tenho algum tempo de igreja, posso dizer já. E eu tenho visto muitas vezes, como já vi e vejo, as pessoas, elas vêm à igreja porque elas querem algo de Deus ou querem algo do pastor. Normalmente é assim. E se elas não encontram nem em Deus nem no pastor, quer encontrar nas pessoas que estão perto da igreja. Isso são 29 anos já de igreja e algumas viagens para cima e para baixo já. E é tudo a mesma coisa. Natal, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Argentina, Uruguai. Olha, estou aqui para alguns lugares ainda. E não muda nada. É sempre igual. As pessoas vêm atrás de algo que elas precisam. Sabe que muitos pastores dizem que Deus tem algo para você, na verdade? Deus tem algo para você. Amém? É sempre assim. Deus tem que ser louvado pelo que Ele é.
Com certeza. Deus quer ser louvado pelo que Ele fez e que Ele tem. Mas Ele tem que ser adorado pelo que Ele é, com certeza. E a sua adoração vai mudar quando você adorar Ele. Não pelo que Ele tem, mas pelo que Ele é. Você transforma, você se transforma em outra pessoa. Aliás, aquilo que você precisa diminui demais, assim. E você se sente uma pessoa transformada quando você adorar o Senhor pelo que Ele é. No ano de 2014, agora ano passado, eu pensei muito em morte. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu pensei muito em morte. Sabe? Eu não sei se existe um ano de que a gente tem um pensamento diferente e a gente começa a pensar um pouco mais na vida, na morte, sabe? O conceito de filosofia, no estilo de vida. E o meu ano foi 2014. Foi 14 de 2014, não esqueço até hoje. Quando eu senti algumas dores e eu pensei que realmente eu ia morrer porque eu pensei que eu ia infartar. E eu não sei se alguns de vocês já passaram por isso, mas é horrível. Veio uma dor no peito e o braço esquerdo começa a formigar. E a primeira coisa que eu fiz foi ir no médico. Fui no médico todo pensativo, né? Meu Deus, estou morrendo. E agora? E fiz os exames, nada se constou. Fiquei pensando comigo mesmo, né? Tá, ou o médico está errado, ou isso está errado. Os dois estão errados, porque nenhum dos dois estão dizendo que eu estou com dor, mas eu estou sentindo a dor aqui. Que dor é essa que eu sinto? Meu Deus do céu, que dor que eu estou sentindo. Que coisa chata. E eu sinto essa dor até hoje, para vocês terem ideia. Eu fui no ligamento no braço e eu fico pensando comigo mesmo, será que vai ser hoje ou não? Mas Deus tinha um propósito para mim desde aquele ano e até hoje. E eu vejo transformar Deus na minha vida. E eu sei que eu vou ser usado para ajudar muitas pessoas que talvez passem por isso. Essa enganação da mente, o sentimento de coisas que nós não temos. Talvez até alguma coisa errada que possa nos acontecer no caso de uma macumbaria, um tiro do inimigo que vem direto no nosso coração e acaba nos atrapalhando. E isso acontece. E nós temos que estar revestidos do Espírito Santo todos os dias. Todos os dias temos que buscar o Senhor e entender o seu propósito nas nossas vidas. Amém? E o que realmente me ajudou, desde o ano passado até esse ano, foi o pastor Alberto e a palavra de Deus. Estou tentando lembrar agora o que realmente o pastor me disse. O pastor Alberto, depois de eu tentar com psiquiatra, cardiologista, gastro, ortopedista, psicóloga, e praticamente tudo em vão. E quando eu cheguei no pastor Alberto e comentei com ele, né? Pastor, eu estou com dor. Os médicos dizem que não é nada, a psicóloga diz que eu não tenho nada também, só pode ser espiritual isso. E o pastor falou, John, vamos lá. Vou ensinar um macete para você que muitas pessoas desconhecem e pode ser muito útil para você. Eu falei, bem, vamos nessa então, pode passar. Você sente teu físico agredido? Sim, com certeza, muito agredido. E teu emocional? Eu comentei com ele, o meu emocional também sinto. Aliás, talvez até mais do que o meu próprio físico. Porque quando a gente sente a dor física e o nosso emocional até está equilibrado, a gente não dá tanta bola, né? Mas quando o emocional está desequilibrado, você fica, né, numa situação de angústia. E daí ele veio falar para mim, e o teu espiritual? Eu não consegui responder na hora. Eu fiquei quieto, fiquei ouvindo. E eu fiquei tentando pensar em tudo que ele dizia no meu espiritual. Aliás, ele estava mais dando bola porque ele estava falando, ele falava, meu espiritual. E realmente o meu espiritual não estava resguardado. Ele estava frágil, bem frágil. E ele me ensinou que é como se fosse uma peça física. E tem um cano que interliga o emocional do físico. E um outro cano que liga o espiritual ao emocional, que liga ao físico.
Quando você protege o teu espiritual, automaticamente você protege o teu emocional. Você protegendo o teu emocional, você protege o teu físico. E essa hora eu fiquei pensando assim, será que vai dar certo isso? Se eu proteger o meu espiritual, vai proteger o meu emocional e assim protegerá o meu físico? E o que eu fiz? Mergulhei na palavra de Deus, comecei a orar, tive mais encontros com o pastor Alberto. E o que aconteceu? A dor não diminuiu, nem um pouco. O meu formigamento do braço também não fez nada, sempre continuou o mesmo. E continuei na mesma praticamente. Mas algumas coisas mudaram. E uma delas foi o meu pensamento em relação à morte. E à vida também. A Bíblia fala muito sobre a morte. Tem até uns versículos que o meu avô dizia muito quando ele pregava. Eu fiz questão de pegar e colocar aqui no meu laptop para poder ler para vocês. Que a Bíblia diz que a vida é como uma erva que pode pisar, como uma sombra que declina, como o vapor da manhã que parece e logo se desvanece, como uma neve que se espuma, como uma bruma que se esvai, como um vento que não volta, como uma nuvem passageira. Eu comecei a ler isso foi enchendo meu coração de sabedoria, como a palavra de Deus é digna de tais palavras, e eu não consegui absorver isso em toda a minha vida e tenho que absorver agora. Talvez foram momentos diferentes, e a gente passa por momentos diferentes em toda a nossa vida, como eu estou passando no meu nesse momento, mas eu fico muito feliz em passar por isso. E eu sei que você também passa pelos seus. Todos nós passamos pelos nossos momentos. E esses momentos, cabe a gente entender se a gente deve melhorar ou piorar. Se nós estamos com Deus ou não. E é nesses momentos que a gente se fortalece. E desses momentos se torna um homem e uma mulher de Deus. Que Deus vai montando, trazendo ele como um instrumento em suas mãos, para que possa ser utilizado. Amém? Amém. Glória a Deus. Bem, essa é a vida. A vida que vai. Essa vida é frágil, praticamente. Essa vida é frágil. Aquela vida não é frágil. Eis a outra parte que me fez ficar forte. A vida eterna é um presente maravilhoso de Deus com seus filhinhos. Nós somos os filhos de Deus. Ele nos concede a vida eterna por Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Que vida? A vida eterna. 1 João 5, 11, 12 e 13. O testemunho é esse. Que Deus nos deu a vida eterna. Essa vida está em seu Filho. Aquele que tem um Filho de Deus tem a vida. Aquele que não tem um Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a fim de que saibais que tendes a vida eterna, vós outros, no que crerem no unigênito Filho de Deus. Aleluia. Esse é o testemunho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E eu quero ter a vida. Que vida? A vida eterna. Aquela vida lá que me espera. Aquela vida que espera vocês lá em cima. Porque essa vida é como se fosse uma vida, uma palavra no meio de entre parênteses, que é um livro inteiro, que é a eternidade. Ela é pequena demais e ela é muito frágil, ela pode se acabar agora, daqui a pouco. Ninguém sabe o nosso futuro. Nós não temos uma bola de cristal para saber. O único que tem isso é Deus. E é Ele que domina os teus caminhos. Ele domina o meu caminho. E isso foi fortalecendo a minha alma, foi fortalecendo o meu espírito. O meu espiritual foi se fortalecendo, e assim o meu emocional também foi fortalecendo, para o meu físico chegar mais forte. E hoje eu fico grato por isso, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Amém. Glória a Deus. Ele teve que vir para que conseguíssemos compreender Deus. E quando eu fico imaginando todo o trabalho de Jesus, que na verdade foi o próprio Deus, eu lembro de um episódio da minha vida. Para quem não sabe, eu adoro peixe. Eu estava conversando com o Nadinho ali fora, tive a oportunidade de conversar com ele. Eu sou apaixonado por peixe ornamental.
Eu tenho um aquário de 2 metros por 50 por 50, de 500 litros no aquário, que tem aproximadamente uns 16, 17 peixes juntos, assim, grandões mesmo. E essa é a minha paixão, adoro-os. Sou movido a isso praticamente, e quero até trabalhar com isso. Já comecei meu trabalho e estou muito esperançoso, confiando em Deus. E eu estava lembrando que teve um dia que eu fui montar esse aquário, né? Realmente é um trabalhinho para quem quer montar um aquário. Pequeno já é trabalhoso, imagina um grande. Estava eu lá trabalhando e você começa pelo móvel, né? O móvel ele tem que ter uma dimensão correta para poder aumentar um peso com um aquário daquele. Então, vamos lá. Tem que ser um material específico, como se fosse uma budinga, né? Então, você vai arrumando direitinho. E daí você põe o vidro, que o vidro realmente é um vidro pesado, tem que ser um calibre diferenciado. Né? Acho que o meu tem 12 milímetros, se eu não me engano. É 8. Oi? 8. 8? Ah, o meu é 8 milímetros. Mais ou menos. Daí, beleza, você tem móvel, você tem um aquário, a gente pensa que é só isso, né? Não, mas um aquário desse você precisa ter um filtro ótimo, não um filtrinho. Os bichos eles não conseguem respirar direito. O peixe respira, não sei se você sabe. Tá? E daí. É verdade. E assim, você cuidando, né? Eu cuidando ali, eu fui colocar as pedrinhas, né? Que a gente chama de mídia também, põe um monte de pedrinha lá, põe os enfeites, deixa tudo bonitinho, isso leva tempo um aquário grande. Fui lá, eu montando. Terminei de montar, próximo passo, coloquei a água. Enchi, né? Os meus 500 litros. E no começo não tinha mangueira, né? Imagina eu carregando isso no balde. Levou uma tarde inteira, mas tudo bem, mas vamos lá. Quem gosta sabe que isso é prazeroso. Enchi, coloquei a água. E para quem não sabe, o peixe ele precisa entrar numa água onde não tenha metais pesados, não pode ter cloro, tem que ter biologia, tem que ter uma temperatura certa. Não é diferente da gente. Né? Então, até a água ficar daquele jeito que eu quis, assim, demorou 1 ou 2 dias. Fui tratando, colocando biologia, tirando amônia, tirando nitrito, nitrato, sabe? Tratando, colocando, mexendo no filtro, fazendo, sabe? Então, é um trabalhinho. Tem que pagar grande ainda, imagina. Ótimo, o aquário ficou pronto, estava tudo ótimo, tudo perfeito. Lá vai eu. Vamos colocar os peixes. Fui colocar os peixes. Eu coloquei, no primeiro momento, acho que coloquei uns 5 peixes, 6 peixes, não lembro assim. Não peixes grandes, peixes pequenos. Coloquei, eles se sentiram vamos dizer assim, num mundo gigante completo assim para eles. E eu fiquei muito feliz com aquilo, né? E daí fui me aproximar para dar uma olhada nesses peixes que eu realmente não tinha visto direito. Quando eu cheguei perto deles, esqueci que tem a questão do LED, iluminação, tem que ter um negocinho. Daí eu fui olhar o peixe, cheguei no peixe. Quando eu cheguei próximo do peixe, sumiu. Se esconderam assim. Naquele momento eu fiquei pensando, né? Ô mano, aparece aí, velho. E não sumiu. Daí eu saí, me escondi um pouco ali, o peixe veio. Eu apareci de novo, se escondeu de novo. Nossa, daí comecei a ficar irritado com aquilo. Eu vou tirar todos esses negócios aqui para ficar com esses peixes. Daí eu saía e eles vinham, apareciam e se escondiam. Daí eu falei, agora eu vou dar comida, né? Agora eles vão aparecer. Foi comida, nada aparecia porque eu estava aparecendo ali. Daí eu fiquei pensando assim, acho que o único jeito desses peixes realmente entenderem o que eu quero passar para eles é me tornando um peixinho, né? Me transformando em um peixinho pequenininho, entrando lá no aquário e falar para eles assim, ó, não tem medo daquele cara não. Não precisa ter medo daquele cara. E foi quando eu fiquei pensando, e foi quando eu fiquei pensando que um homem se tornando um peixe é muito mais fácil que um Deus se tornando um homem. E Jesus veio para isso. Ele veio para mostrar o cuidado de Deus, o amor, a paixão dele pelo ser humano, pela criatura dele, o que ele fez com todo carinho, com excelência,
Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, não volta vazia. Deus nos deu seu Filho para experimentar a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Romanos 12:2. E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma advertência aqui. E não sejam conformados com este mundo. Sabe, a vida ela é feita de relacionamentos. Não sei se você concorda comigo. Desde quando você acorda até a hora que você for dormir, a tua vida ela é um relacionamento só, dividido em vários relacionamentos pequenos, em um talvez grande ou não, que pode ser tua esposa, pode ser teu pai, tua mãe, pode ser os impostos, pode ser o teu trabalho, teu chefe, teus funcionários, até o próprio Deus. Nós temos que ter relacionamento com Deus, por que não? Repleto. E nesses relacionamentos sempre há um desentendimento. Sempre há uma pessoa para perdoar ou ser uma pessoa para receber um perdão. Porque se você não tem uma fagulha de pólvora num relacionamento, realmente esse relacionamento não vale a pena. Sempre acontece uma coisinha ou outra, sabe? E acontece. Você tem que tomar uma posição para mudar o que está acontecendo nesse relacionamento. E é muito estranho, né? Porque acontece com todo mundo. Todo mundo tem alguém que realmente já, acho que até quase saiu na mão, né? Vamos dizer assim, os mais comportados guardam aqui, né? Mas se odeiam. É isso mesmo, né? Sabe? E daí existe o perdão. O perdão está aqui para isso. E é uma das características fundamentais de um homem e de uma mulher de Deus, o perdão. Acho que se um homem de Deus, no caso você que se diz cristão, não usufrui do perdão, você está no lugar errado. Você está totalmente no lugar errado. Se você não usa o perdão, meu querido, se diz um homem, uma mulher de Deus, estou aqui, vindo nos cultos, levanto a minha mão, canto as músicas que o louvor está tocando, oferto, o dízimo, sabe? Todos os dias estou na igreja, participo do jejum, oração mensal, venho, faço uma comunhão, mas não perdoo. Eu acho que está errado, está muito errado. Deveria ser diferente. Deveria não, é diferente. E ele deve ser praticado todos os dias. Acho que o homem de Deus, quando ele acorda, ele já tem que ter na sua consciência, se for um homem inteligente, ele tem que ter na sua consciência, eu vou ter que perdoar alguém hoje. Eu, quando eu saio no trânsito, não sei vocês, eu faço assim, talvez alguns achem que é engraçado, mas eu faço assim, eu vou deixar 3 pessoas passando na minha frente, a quarta não passa. E eu não deixo passar. E eu realmente não deixo passar. Eu deixo 3 pessoas. Passou a terceira, eu não deixo, eu vou. Eu não consigo ter paciência, sabe? Então, a pessoa que entra na minha frente, ela normalmente é uma pessoa devagar. Daí é um tratamento na minha vida. Eu fico assim. Daí vem uma outra pessoa, é uma pessoa mais devagar que a outra, que vai. É triste, mas fazer o quê? E a política do mundo é mais ou menos assim: estragou, troca. Não sei se vocês acham isso uma verdade. Eu tenho certeza. E é o que o mundo pratica. Vocês podem ver, até mais ou menos, eu falo isso porque assim, eu trabalho numa confeitaria aqui e eu tenho máquinas ali que são de 25 anos atrás. E as máquinas são perfeitas, sabe? São ótimas as máquinas. Eu compro a mesma máquina, aumentou meu volume, eu compro a mesma máquina, ponho lá do lado da máquina, e a máquina nova, ela não dá conta do que a máquina velha faz, e ela estraga com uma velocidade incrível. E quando estraga, eu tenho que mandar arrumar. E quando eu mando arrumar, o conserto custa mais caro do que uma nova.
ou quase lá, né? E eu vejo que a máquina é de plástico, ficou tocando assim, e eles fazem, parece que de propósito isso, né? E os carros são assim, não sei se vocês acham. Os carros são assim também, quando você pega aqueles carros antigos, você pega um Galaxy, quem que vai bater no Galaxy ali? O pessoal tem medo de postar um negócio, é tudo ferro aquele negócio, né? Daí você pega um carro como hoje, um Uno novo, assim, nossa, se você tocar naquele carro, ele amassa, sabe? Eu tinha um Fit, nossa, eu tinha um Fit sem querer, gente, claro que eu estou assim com peso, né? Mas eu sabe, encostei no Fit, cara, amassou o Fit, cara, eu falei, meu Deus do céu, que isso? Eu fiquei louco, eu fiquei mandando consertar o carro lá, não posso encostar no carro. Daí não sinto que o carro é tão bonito assim, não posso encostar no carro, tem que comprar um carro que eu possa encostar. É terrível. E assim, isso não é só para máquina, né? Isso também é para casamentos, na verdade. Quando o casamento não está legal, o que acontece? Vamos se separar. Mas vamos entrar num divórcio? Você acha que o mundo não prega isso? Veja as novelas. Dá uma olhadinha no que as novelas estão fazendo. Sabe? E o pessoal gosta. Claro. E o que a igreja diz? Não troca. Conserta. Conserta. Mas não está dando certo. Conserta. Vamos tentar até o último. Se não conseguir consertar, a gente vai lá de novo. E vamos tentar consertar isso. E o Senhor é assim com a gente. Imagine se Deus trocasse toda hora que a gente não prestasse. Sabe? Eu acho que não precisaria de algo nesse mundo. Vamos tacar fogo esse negócio uma vez aí, nas costas. Não dá certo. Só os peixinhos, né? Esses aí não tem. Não, tem os peixes que são malvados. Mateus 18, 21 e 22. Pode achar que eu leio aqui. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7? Jesus lhe disse: Não, te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Tem gente que está contando, né? Por exemplo, com a sogra. Não sei se vocês são assim. Queria que minha sogra tivesse aqui. Teve o dia da sogra agora. Nossa, gente, vocês não têm ideia como é que é a minha relação com a minha sogra. O Dinho conhece, tem ele também. Eu não perdoo uma, toda hora falando. Se estivesse aqui, bicho, ela estava falando já. Deus tem misericórdia de mim. Nossa. Vamos lá, queridos. Aqui é um ensinamento. Ué? Eu sei que vai. Aqui tem um ensinamento nesse versículo, nesses dois versículos. Então Pedro aproximou-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus pregava. Você pode ver em todos os evangelhos. Jesus pregava e em seguida da sua pregação tinha cura, milagres, tinha libertação. Só após a sua pregação, você pode conferir o evangelho por evangelho, Marcos, Lucas, Mateus. Você pode conferir ali, sempre assim, Jesus prega o reino de Deus, óbvio, e vinha os milagres, a cura, libertação. Por quê? Por que será? Porque ele tinha que trazer o reino de Deus primeiro. Primeiro ele tinha que estabelecer o seu reino. Ele era o mensageiro, não só o mensageiro, mas também o rei dessa mensagem. Chegava trazendo a mensagem. Estabelecia o seu reino lá, para que as coisas acontecessem. E tudo para a honra e glória do Senhor. E na verdade eu realmente gostaria de pregar sobre perdão. Gostaria não, quero e vou pregar sobre perdão. Perdão. Para falarmos de perdão, a gente tem que diferenciar e compreender o que é o perdão. E o perdão, a gente tem uma certa dificuldade de mesclar com desculpa. Não sei se vocês compreendem o que eu estou dizendo, mas é realmente isso que a gente faz. Nós, em vez de perdoarmos o irmão, nós desculpamos o irmão, porque na verdade a gente nem sabe o que é perdão. Aliás, a gente pensa que sabe o que é perdão, e o que acontece? A gente desculpa o irmão, mas a mágoa continua, prevalece, vai indo. E para falar de perdão,
precisamos saber o que é desculpa. Que as pessoas confundem. Desculpa é tirar a culpa. Tiro a culpa. Perdão é tirar a culpa e esquecer o que se foi feito. E do ponto de partida onde aconteceu aquele episódio, continuar a minha caminhada com o meu irmão, que eu tive algum problema, um episódio ruim. Essa é a diferença de perdão e essa é a diferença de desculpa. Acho que só aqui você já pode pensar assim, será que eu perdoei o meu irmão mesmo ou desculpei ele? Agora, sabendo qual é a diferença entre os dois, botamos a palavra aqui. Aproximou-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei? Até 7? Sabe, eu quero que Deus possa curar teu coração, se por acaso tem alguma coisa de errado. E que, se realmente tem alguém para você perdoar, que você possa perdoar. Esse 7 que o Pedro fala, tem muita gente que passa despercebido, eu acho que quase todo mundo, mas esse 7 aqui não significa um número em si, mas um simbolismo do número 7. E o número 7 significa perfeição. E quando Pedro está falando 7, não está falando 7, está falando perfeito. Devo perdoar o meu irmão de forma perfeita? É isso que Pedro diz aqui. E Jesus fala em seguida: não de forma perfeita. O que é forma perfeita? Forma perfeita é perdoar o seu irmão. Esse perdão que eu disse. E Pedro quis aqui, na verdade, até se achar. Se me disseram com vocês, se você olhar o contexto, tudo que Pedro quis falar para Jesus, é essa forma que eu tenho que perdoar, né? Não, não é isso. Jesus falou não. 70 vezes 7. E o significado do 70 vezes 7 é mais do que perfeito. E o significado do mais do que perfeito é: você não só tem que perdoá-lo, no caso, tirar a culpa, esquecer do que fez. E dessa vez não vai parar no ponto de partida onde você teve aquele episódio com seu irmão. Você vai começar do zero com esse irmão. E do zero você vai amá-lo com todas as suas forças. Esse é o perdão que Jesus disse. E esse é o perdão que Jesus nos ensina. E esse é o perdão que passou para Pedro. Para que hoje nós pudéssemos ler e praticar com os irmãos que nós temos. E não é só esses irmãos que estão aqui, não. A prática vai fora. Aqui dentro, muito fácil. Ele não quer que o reino dele se expanda. Para isso, temos que dar o nosso testemunho, que é pelas atitudes, não pela boca para fora. Eu pergunto para você, quantas vezes você perdoou o seu irmão com esse perdão? Esse perdão de amá-lo de novo? Você consegue saber quantos você perdoou? Quantas pessoas você perdoou com esse perdão agora que você está sabendo? Quer começar do zero. Sabe, tem uma certa dificuldade com isso. Eu tenho um episódio também aqui dentro. Quantos aqui conhecem o Jackson? Acho que alguns conhecem o Jackson. O Jackson é um rapaz que toca no louvor também, violão. E o líder do louvor, assim, eu não pedi a permissão dele para falar, mas eu vou falar. Vou falar. Eu tive uma desavença com ele, e eu era líder do louvor na época, e eu pedi para ele que desce. Eu não tinha começado ele. E ele não quis descer. Mas eu dei o bicho. E já imagina a situação, né? Não quis descer, discutiram, quiseram arrumar no final do culto, chegou lá, e eu até pedi perdão para ele na hora, né? Ele pediu perdão para mim, mas você sabe como é que funciona, né? Você não perdoa. Porque parece que o perdão é um processo dentro da gente, né? Que tem que realmente acontecer. E uns dias depois eu lembro da palavra da pastora Vânia dizendo que ela usou uma frase simples, assim, comentando que a amizade é como se fosse uma taça de cristal, uma vez que se quebra, nunca se volta ao normal. E aquilo para mim impactou bastante no coração, e eu fiquei pensando, será que nunca mais eu vou ter uma amizade com o Jackson? Né? Será, Deus? E foi a hora que eu dobrei os joelhos, eu orei ao Senhor, e eu senti o Espírito Santo tocar meu coração, e falou assim para mim: depende de quem monta a taça. Porque se eu pegar essa taça quebrada e derreter toda ela, começar do zero, eu faço uma taça mais bonita.
E essa taça bonita vai ser o teu relacionamento com Ele. E hoje o meu relacionamento com o Jackson é muito melhor do que eu tenho. Eu realmente amo Ele. E eu sei que Ele me ama também. Nós chegamos hoje num ponto da nossa amizade assim, que a gente até discute um com o outro e abaixa a cabeça. Sabe? Eu acho muito belo isso, quando você tem uma amizade como essa. Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei-os, os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Você quer reivindicar o direito de filho? Se você não perdoar, você não pode. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. 1 João 4,8 aqui, que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o problema, sabe, que você fica falando um monte de amor. Você fala, você fala de perdão, você acaba de falar que Jesus deu praticamente um mandamento aqui, dizendo que você tem que perdoar o seu irmão. Mas não lhe deu esse mandamento? Tem Provérbios 12,1 que fala: o que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Lucas 7,47. Por isso que digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou, mas aquele que é pouco perdoado, pouco ama. Alguém conhece Edith Piaf, uma cantora francesa? Acho que talvez não muitos. Tem um filme dela lindíssimo até. E esse filme, no final da vida dela, tem uma repórter que chega para ela e fala assim: coitada, ela careca, drogada, toda arrebentada, ela teve uma vida terrível. E a repórter pergunta para ela: o que você diria para as nossas crianças? E ela responde assim: que amem. E para os nossos adolescentes, que amem. E para os nossos jovens, que amem muito. Para os nossos senhores e senhoras, idosos, que amem além do que eles podem amar. E eu pergunto para vocês, a palavra de Deus diz que o amor encobre um mar de pecados? Com certeza. Está entendendo o 70 vezes 7 aqui? A Bíblia é rodeada dos 70 vezes 7. Ela é linda por isso. João 14,21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardar, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Baixa a tua fronte. Senhor Deus, eu te agradeço. Eu agradeço, Pai, por estar aqui, por esse privilégio, por estar aqui com meus irmãos, sabendo que eu não sou pregador e recebi um convite. E o que tocou meu coração foi saber do perdão, saber como o Senhor tem me perdoado. É maravilhoso. Pai, eu quero que o Senhor invada os corações dos meus irmãos, das pessoas que estão aqui, e toque corações delas. Amanhã é Santa Ceia, e como é precioso estar na Santa Ceia, com um coração arrependido, santo, purificado. E isso acontece quando praticamos o perdão. E o seu perdão, os 70 vezes 7. Eu quero praticar todos os dias da minha vida. E sejamos, Pai, frutos do Teu reino. Que aonde passarmos, possamos tocar as pessoas com as nossas atitudes, a forma que nós andamos. Se aquelas pessoas que nos magoaram, aquelas pessoas que nos feriram, nos machucaram, quase acabaram com a nossa vida,
possam receber o perdão hoje, genuíno do Senhor, dos nossos corações. E que se for da tua vontade, Pai, que eu sei que apareça a oportunidade de ser irmão aparecer na nossa frente, e vamos ter coragem de falar para Ele como o Senhor mudou as nossas vidas, como o reino de Deus faz conosco. Sim, Deus. Aleluia. Muda, Pai, muda o nosso estilo de vida, muda a forma de pensar, muda como nós somos. Precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor para viver. Porque essa vida ela se esvai, Senhor. Como uma nuvem passageira, como se passa. Um vento que vem e vai. Necessitamos do Senhor. Porque não sabemos como é o nosso dia de manhã. E sabemos que o Senhor conhece todas as coisas, sabe todas as coisas. Espírito Santo de Deus, a obra é sua. Quem faz a obra? Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome. Deus. Aleluia. Amém. Deus abençoe você.